Na última aula eu listei alguns motivos para você ter parte dos seus investimentos exposto ao mercado americano, parte dos seus investimentos exposto ao mercado mundial. E nessa aula eu vou te explicar quais são as principais formas de se investir no exterior, quais são as principais formas de se investir nos Estados Unidos. E a primeira delas é diretamente nos Estados Unidos, através de uma corretora americana. Então você vai abrir conta em uma corretora americana, você vai fazer uma remessa de dinheiro para lá, o seu real vai se transformar em dólar. Quando o seu dinheiro estiver em dólar na sua corretora americana, você vai comprar os ativos em dólares. Os seus ativos, o seu dinheiro, ele fica nos Estados Unidos, ele não fica aqui no Brasil. A segunda maneira é via BDR, que são recibos de empresas americanas, e esses BDRs são listados aqui no Brasil. Então um banco vai lá, compra ações da Apple, por exemplo, traz para dentro do banco. Por ele ter essas ações, ele vai emitir recibos lastreados a essas ações. Então, esses recibos são negociados na nossa bolsa aqui do Brasil, via ETF do Brasil. Então, quando você entra na sua corretora aqui do Brasil, tem vários ETFs que são listados aqui, mas com exposição no mercado mundial, com exposição no mercado americano, no mercado europeu, no mercado da Ásia e também em dólar. Mas os ETFs são listados aqui no Brasil. E a quarta forma são fundos de investimento multimercado, que é quando você entrega o seu dinheiro para o gestor, ele vai cobrar uma taxa de administração e vai comprar investimentos lá de acordo com o planejamento do fundo de investimento, de acordo com as normas do fundo. Então essas são as principais 4 formas de se investir no mercado americano. Via diretamente, quando você abre conta na corretora americana, via BDR, que é aqui no Brasil, via ETF aqui no Brasil e via fundo de investimento de gestão ativa, os famosos fundos multimercados. Agora eu vou colocar aqui algumas questões peculiares em relação à tributação, né? As stocks são como são chamadas as ações nos Estados Unidos. Lá ações se chamam stocks. Os REITs são como se fossem os fundos imobiliários aqui no Brasil, são empreendimentos imobiliários nos Estados Unidos, e alguns ETFs listados lá fora também, ETFs no exterior, ETFs internacionais. BDR, que são recibos listados no Brasil, e ETFs que se expõem ao mercado americano, ao mercado mundial, porém listados no Brasil. Então a primeira coluna são investimentos diretamente nos Estados Unidos, segunda coluna, investimentos listados no Brasil, e terceira coluna, listados no Brasil também. Stocks, REITs e ETFs. Em relação ao ganho de capital, quando você compra um ativo hoje e vende ele com lucro, como que é essa tributação? Se você vender abaixo de R$35 mil no mês, você não tem que pagar imposto de renda sobre o lucro. Como funciona as BDR? Se você comprou um BDR hoje da Apple, por exemplo, vendeu amanhã e teve lucro, você vai pagar 15% sobre esse lucro. Se você comprou a BDR hoje e vendeu hoje e teve lucro, você vai pagar 20% sobre o lucro. ETF no Brasil, de forma geral, você vai pagar 15% sobre lucro. Então, se você comprou o IVVB11 e vendeu com lucro, você vai pagar 15% sobre o lucro. Em relação ao ganho de capital, quando você vende acima de R$35 mil por mês, como que funciona o imposto de renda? Nos Estados Unidos, você vai pagar de 15% a 22,5% sobre o lucro. Vai depender do volume que você vender, né? Aqui não tem BDR, não tem essa diferença. Você vai ter que pagar imposto de renda independente do valor da compra, não é igual lá nos Estados Unidos. Acima de 35 mil você paga, abaixo de 35 mil você não paga sobre o lucro. Dividendos, lá são tributados em aproximadamente 30%, né? Tem algumas peculiaridades, mas os dividendos, por norma geral, são tributados em 30%. Dividendo aqui o dividendo da BDR, eles são tributados também na fonte, o banco que está com a ação paga e ainda te cobra 5%, né, via taxa. ETF no Brasil, eles não pagam dividendos, eles são reinvestidos. Imposto sobre herança. A partir de $60 mil, você começa a pagar 18% a 42% do imposto sobre herança. Então, essa parte aqui é um ponto negativo para investir diretamente lá fora. Então, se você investe lá, você morre. E aí, a partir de $60 mil, o imposto vai começar a ser tributado em 18% e vai aumentando gradativamente. Os seus herdeiros legais, eles vão ter que pagar esse imposto a partir de $60 mil. BDR, o imposto sobre herança vai respeitar as normas brasileiras e ETF no Brasil também vai respeitar as normas brasileiras, né? Então vai entrar aqui no imposto causa-mortes ou doação, que varia de 4% a 8% aqui no Brasil.
O imposto de renda, quando você mora no Brasil e investe lá, ele é feito aqui no Brasil. BDR, feito aqui no Brasil. E ETF no Brasil também é feito aqui no Brasil. Então não tem uma diferença. Aqui eu peguei alguns pontos negativos e positivos em relação ao investimento diretamente lá, investimento via BDR, né? Que aqui nós temos uma parte que prefere BDR, uma parte que prefere investimento diretamente lá. E aqui eu peguei alguns pontos negativos e positivos para a gente comparar aqui. Conta em corretora. Para investir em stocks, REITs e ETFs lá nos Estados Unidos, você precisa abrir conta em uma corretora no exterior e é muito simples também. Para investir em BDR, não. No Brasil, nós temos BDR de stocks, nós temos BDR de REITs e nós temos também BDR de ETF, né? ETF listado no mercado americano. Então, BDR você investe através da sua corretora aqui mesmo no Brasil. Custo de remessa para você enviar dinheiro para o mercado americano. Tem o IOF, tem o spread, que é a taxa da corretora. BDR não tem custo nenhum. Basta você entrar na sua corretora, entrar no seu home broker e comprar. Imposto de renda, como eu falei, até 35 mil reais é isento de venda por mês. BDR, 15% independente da quantidade vendida. Dividendo, são tributados entre 35% e 30% na fonte. O BDR também é tributado na fonte, mas o banco ainda cobra 5% do banco que emite essas BDR. Local de investimento, stock, REITs e ETFs internacionais é diretamente no exterior. BDR fica no Brasil, segue a legislação brasileira. Liquidez, os investimentos nos Estados Unidos diretamente no mercado americano têm uma liquidez muito superior aos investimentos via BDR aqui no Brasil. Variedade, sem comparação, nos Estados Unidos tem muito mais investimentos do que aqui. O mercado americano lá tem mais de 5 mil ações e BDR ele é uma quantidade bem limitada. O mercado de BDR aqui no Brasil ele tem começado a crescer, principalmente porque tirou a norma que para investir na grande maioria dos BDRs deveria ser investidor qualificado. Essa norma caiu por terra, então esse mercado de BDR aqui no Brasil também está crescendo. Simplicidade, os dois é simples. Então vou mostrar agora cada classe de ativo, cada forma de investimento para você ficar mais familiarizado. Nós vamos falar aqui sobre o BDR, vamos falar sobre investimento direto, vamos falar sobre os principais ETFs listados aqui no Brasil. Então, até a próxima aula e no final a gente vai mostrar na prática como abrir conta na corretora, como investir diretamente lá e vai ser uma aula prática. Um grande abraço e até mais.